Primeiro você tem São José do Cristianismo. São José do Cristianismo foi sede de comarca, teve juiz, todos os cartórios e tudo mais. O lugar foi extinto e transferido para São José da Boa Vista. São José da Boa Vista deixou de ser sede de município, sede de comarca, e foi transferida para Venceslau. Aí depois de Venceslau, antes disso, Tomazina foi criada, inclusive com sede de comarca, dividiu. Depois de Tomazina foi criada a comarca em Jacarezinho, no começo do século XX, criada a comarca em Jacarezinho. Aí depois a comarca em Santo Antônio da Platina e depois, em 1949, a comarca aqui. Né? Então você tem toda essa divisão. Diz a lenda que lá em Londrina eles pegaram, eu não sei se era documentação do bosque, de algum prédio público lá em Londrina, a escritura dele foi registrada em Cornélio Procópio. Foi registrada em Cornélio Procópio. Em Cornélio Procópio existem terrenos que estão registrados em São Jerônimo da Serra ou em Jacarezinho. E aí vai. Então você tem que procurar. Se não me engano, o Serviço de Registro de Cartórios do Paraná, a maior parte já está microfilmado. Só que a gente não está colocado na internet esses documentos. Né? O documento pode ser mostrado, o documento não pode ser mostrado. Mas eu sei que eu posso chegar no cartório hoje e requerer, por exemplo, a matrícula de um prédio, de um terreno. Aí eles me dão todos os proprietários, todo o histórico daquele prédio lá. Só que no caso nosso aqui, o cartório de registro deve ser década de 30, anterior a isso tem em Santo Antônio, anterior Jacarezinho, anterior Tomazina. Será que tem Tomazina tá guardado aí? Nem sei se acho que é comarca Tomazina aí. Você tem advogado, por isso que eu advogado. Acho que é comarca, né? Comarca. Potiguar não vai ser comarca, não precisa de comarca. Precisa de comarca. Para vocês terem ideia, eu coloquei essa gravura aqui para vocês verem como é que eram as cidadezinhas aí, as vilas naquela época. Tinha praça, não era uma praça em frente à igreja, lá no fundo da igreja de São José da Boa Vista. Tem um terreno vazio que a gente chama de outeiro, né? Um desenho de 1890, isso daí, São José da Boa Vista. Tá? São José da Boa Vista. Inclusive vocês têm aqui uma das lojas maçônicas aqui de Joaquim Távora, ela foi fundada em São José da Boa Vista. Aí São José da Boa Vista, quando deixou de ser município, não sei se antes disso, depois veio para Siqueira Campos, depois para cá. Né? Então quer dizer que é uma cidade que foi sendo abandonada. Ela foi sendo abandonada. Tá certo que um coronel, que era o dono da política lá, também colaborou muito com isso. Né? Quando ia chegar a ferrovia, fizeram um projeto, abriram a picada e começaram a fazer terraplanagem em São José da Boa Vista. Aí o coronel, o dono do lugar, pegou e falou assim, não, trem vai trazer bordel, vai trazer jogador de baralho, vai trazer aventureiro, vai trazer desconhecido, que vão estragar, vão destruir a moral e os bons costumes de São José da Boa Vista. Aí então, a ferrovia passou fora e fizeram estação em Venceslau. 2 anos depois, transferiram o município de São José da Boa Vista para Venceslau, por causa do tamanho. Então, mantiveram a moral e os bons costumes. Mantiveram. Né? Tomazina, pessoal, Tomazina, fundada em 1865 por Tomás Pereira da Silva. Ele é amigo do Domiciano Correia. Tá? Grave esse nome, Tomás Pereira da Silva, porque é ele que é um dos primeiros proprietários da fazenda Jabuticabal da Barra Grande. Jabuticabal da Barra Grande. Pega toda a bacia do rio Barra Grande. Tá? Toda a bacia do rio Barra Grande. Tá certo? Ele, inclusive em 1867, né, ele chega ali na região. E em 1878 ele doa o terreno para a construção do patrimônio lá da cidade. Só que ele já existia antes, daquele jeitinho que nós vimos lá em São José da Boa Vista. Tá? Jacarezinho, ocupação da área urbana de Jacarezinho, 1888. 12 de novembro de 1888. 1896 é doado o terreno ali em torno de onde hoje é a praça, ali a praça, o hotel, perto da Santa Casa lá de Jacarezinho, que vocês devem conhecer melhor, né? Perto da Santa Casa de Jacarezinho, ali que foi doado. Inclusive a primeira igreja de Jacarezinho funcionou ali naquela praça. Depois ela foi demolida e posteriormente foi feita, acho que é de São Benedito. E por fim a catedral, né? Catedral que, aliás, aquela catedral ela é única aqui no estado
estado do Paraná por causa das pinturas dela. Das pinturas que ela tem, ela foi feita pelo bispo Dom Seguro. O irmão dele era pintor. O irmão dele era pintor, artista plástico, boêmio, né? Político, e como político ele era comunista. Numa época que o comunismo no Brasil, o comunismo no Brasil era na cadeia. E daí o bispo trouxe ele para Jacarezinho, deu um emprego para ele, vai pintar a catedral aqui, né? Então ficou não sei quantos anos pintando a catedral lá e se livrou da cadeia. E esse bispo é o fundador da tradição, família e propriedade. Você tem o comunismo aqui, esse TFP está do outro lado, ó. O comunismo está aqui, o TFP está do outro lado, lá em cima, lá, é longe tudo. Ele é o fundador da TFP. Tá? Aqui, ó, 9 de março de 45 é criado a comarca de Jacarezinho. 2 de abril de 1900 é desmembrado o município de Tomazina. Isso aqui é importante para nós, por quê? Porque a divisa do município de Tomazina vai ser o Rio Barra Grande, o Ribeirão Barra Grande. Aí eles colocam, aqui, ó, o ato de 4 de julho de 1990, que ele cria, esse aqui primeiro cria lá o termo de Jacarezinho, depois vai virar o município. Eles determinam, ó, Ribeirão da Barra Grande subindo até o primeiro galho direito. O primeiro galho direito é o Rio Peroba, é a divisa de Patiguá e Tomazina hoje. E daí vai tudo bem até certo ponto. Aí chega num ponto, o rio com a mesma dimensão, tem um que segue, obviamente, um segue a direita, um vem da direita, outro vem da esquerda. O da direita, a nascente dele é no alto da serra, é em Patiguá, no alto da serra. E o outro, a nascente é dentro de Patiguá. Aí ficou essa disputa de um pedaço de terra que não é assim tão grande, mas depois foi construída a ferrovia. A posse da estação é importante por arrecadação de tributos e tudo mais, uma disputa entre Tomazina e Jacarezinho. Tomazina e Santo Antônio da Platina, e depois Siqueira Campos entra na disputa também. Até que, quando é construído, depois que é terminada a estação, em 1823, é acertada essa disputa. Né? Patiguá divisa com Tomazina, ali pertinho da cidade. A divisa aqui com Joaquim Távora, para quem não sabe, é a vila rural de Patiguá, está no município de Joaquim Távora. Ali no antigo CTG, a hora que chega ali, você vai pela Estrada Velha, aqui, a hora que chega no CTG com o caminho do Moquém, toda aquela parte ali do caminho do Moquém à direita, tudo é município de Joaquim Távora. O limite do município está dentro da cidade de Patiguá, dentro do perímetro urbano de Patiguá. Tá? Por que isso daí? Porque quem fez essa arte toda aí, né? Essa arte toda, é só para dar confusão, para gerar confusão. Inclusive tem um terreno sem dono ali lá em frente do CTG, que 25 metros é da rede ferroviária e 25 metros é do DR. Não é de sem dono não, é pública. Tem sido invadido constantemente.